Olá, crianças! Prontos para brincar? Então, nas suas brincadeiras, você provavelmente começou a contar brincando, lá fazendo par ou ímpar, brincando. Então, é o nosso primeiro contato que nós temos com matemática nas brincadeiras e aprendemos muito brincando. Então, hoje nós vamos fazer isso. Nós vamos aprender matemática, praticar a adição por meio das brincadeiras, dos tabuleiros, por meio dos jogos, nós vamos brincar. Então, começando a primeira brincadeira, vocês vão da página 169, vocês vão fazer o seguinte. Lá no encarte 329, tem 2 dados, ele está planado, 2 dados. Então, você vai montar aqueles dados, vai recortar e colar. Ótimo. Fez isso, você vai utilizar esses dados. Você pode até montar e deixando colar lá, secar, a cola secar. É importante que você monte para você entender direitinho as faces de um dado. Mas você pode também utilizar os seus dados, o que você tem aí na sua casa, que vem nos jogos, enfim, você pode utilizar esses dados. Então, vamos lá. Fez isso? Vamos definir. Você vai precisar de um parceiro para esse jogo. Então, convida alguém aí na sua casa para jogar junto com você. Então, vamos lá na primeira partida. Esse jogo tem 5 partidas. Na primeira partida, escreva o seu nome e o nome do segundo jogador. Então, seu nome e o nome do segundo jogador. Ótimo. Agora, você vai tirar par ou ímpar, para ver quem vai atirar os dados, vai jogar os dados primeiro. Quem sair com maior, quem ganhar no par ou ímpar, que você sabe jogar muito bem, quem ganhar no par ou ímpar, vai jogar primeiramente os 2 dados. Joga os 2 dados e vem e anota os valores. Por exemplo, estão jogando Miguel e Leonardo. Miguel, jogador 1, Leonardo, jogador 2. O Miguel ganhou no par ou ímpar, Miguel vai começar. Então, Miguel jogou os 2 dados. Valor número do dado 1, número do dado 2, aquele valor em que ele caiu virado para cima. Soma. O segundo, Leonardo, agora vai jogar. Número do dado 1, número do dado 2. Soma. Quem ganhou? Ganhou quem teve o maior número de pontos. Quem ganhou está aqui. Foi o Miguel, teve o maior número de pontos. Anota o nome do Miguel aqui. Foi o Leonardo, anota o nome do Leonardo. Deu empate. Escreva empate. E assim você vai fazer com as 5 partidas. No exercício 2, você vai utilizar esse resultado aqui, dessa coluna de soma. Utiliza os 4 primeiros resultados. E aí você vai escrever nome do primeiro jogador, o seu nome e o nome do segundo jogador. E aí você vai colocar o total, né, aquela soma da primeira partida sua e a soma da segunda partida do seu adversário. Anotou até a 4ª partida, você vai somar os pontos que cada jogador fez. Soma e veja quem ganhou mais pontos. Escreva aí. Ótimo. Depois, nós temos um exercício muito legal que eu não coloquei para você fazer aí na sua casa. Esse exercício da página 170. Então, aqui já tem uma sequência de números, de 2 a 12. Então, você vai escrever esses números de uma ordem muito aleatória, que vai embaralhar isso daqui, vai escrever esses números. Vai sobrar alguns quadradinhos, 5. Você vai escolher 5 números e vai repeti-los aqui. Ótimo. Então, começa a partida. Cada jogador vai jogar os 2 dados, somar os valores e verificar se você tem esse valor aqui. Deu 4, a soma dos 2 dados. Você tem o número 4, então você anota. O primeiro ganhador, atenção, primeiro ganhador que preencher uma coluna
ou preencher uma linha, ou preencher na diagonal, né? Pode ser assim ou assim, preencher na diagonal, faça a soma correta e fala bingo. Se você somou, e o colega confere, se você somou corretamente, você é o ganhador. Ótimo. Aí, ótimo. Agora nós vamos lá para a página 4. Agora é você sozinho. Imagine esse tabuleiro aqui esses resultados tenham sido valores do dado 1, valores do dado 2. Se a gente jogar sempre os dados, a gente pode fazer várias combinações com o resultado desses números, né? A gente pode obter vários valores. Então, agora, eu quero que você soma o dado 1 com o dado 2 e escreva o resultado aqui. Aí, depois você vai somar dado 1 com o dado 1, dado 1 com o dado 2. E depois você vem, dado 1 com o dado 2, escreve. E assim vai somando todos. Após completar a tabela e corrigi-la, responda as perguntas sobre as somas encontradas. Então, vamos lá. Qual foi a menor soma obtida? Aí você volta aqui e vai olhar qual foi a menor soma que você obteve aqui ao adicionar dado 1 e dado 2. Observa lá. Qual foi a maior soma obtida? Qual soma apareceu mais vezes? Quantas vezes a soma indicada no item anterior apareceu na tabela, né? Essa daqui. E quantas somas diferentes podem ser obtidas? Você vai escrever, responder todas essas perguntas com base nessa tabela. Ótimo! Agora, vamos revisar a adição com reservas nas centenas? Ali nos exercícios anteriores, vocês observaram que tiveram reservas nas dezenas. Agora, a gente vai fazer exercícios com reservas nas centenas. E para isso, eu convido você também para brincar. Já brincou de quebra-cabeça? Montar quebra-cabeça? É muito bom. É muito bom montar quebra-cabeça com a família toda reunida, todo mundo procurando as peças. É desafiador. Ótimo. Agora vamos aqui. Beto está montando um modelo, né? Ele está descobrindo aqui uma paisagem, né? Aqui tem uma montanha, enfim, o Beto está quase no final. Veja, ele já montou 193 peças, mas ainda precisa de 171 peças para completar o quebra-cabeça. Então, ele já montou 193, mais da metade, e precisa de montar mais 171 para completar. Depois desse, pretende montar outro, que colocará em um quadro de parede lá no seu quarto. Então, Beto gosta muito de quebra-cabeça e das imagens formadas. Considerando-se as peças colocadas por Beto no quebra-cabeça e a quantidade que ainda falta, quantas peças tem o quebra-cabeça inteiro? Então, você vai somar as peças que ele já montou, 193, com as peças que ele ainda precisa, falta para completar. Soma e verifica quantas peças, a soma dessas parcelas será o total de peças do quebra-cabeça. Coloca a resposta completa. Ótimo. Agora vamos lá. No encarte, há um quebra-cabeça diferente. Ele é composto de 15 peças, contendo números e sinais de adição igual. Então, tem número, tem sinal de adição e tem igual. O que você vai fazer? Você deve recortar essas peças e montar 3 adições. Elas precisam encaixar, mas você vai observar os valores, tem que ser igual. A soma das parcelas vão ter que dar o resultado, vai ter que ser correto. Então, você vai montar 3 adições.
encaixando sobre a figura seguinte. Aí você vai encaixar as pecinhas aqui nesse quebra-cabeça. Atenção! Em cada linha, você deve montar uma adição. Por fim, depois de corrigi-las, cole as peças. Então, faça isso. Montou, corrigiu, vai lá e cola. Lembrando que a soma tem que estar correta. O exercício 2 não precisa fazer, não. Pode deixar esse. Agora, vamos lá para o exercício 3. No quebra-cabeça, se vocês olharem, tem peças de quebra-cabeça. 3 peças indicam uma operação de adição. Ó, 1, 2, 3. Essas 3 peças indicam uma operação de adição. Resolva cada adição para descobrir o seu resultado. Então, você vai resolver essas adições e descobre aí qual é a soma. Depois, pinte da mesma cor as peças com operação e o resultado, tá? Então, você vai lá. Por exemplo, você vai pintar essa daqui de vermelho, o resultado que for correspondente a essa soma, né, o valor que for correspondente a essa soma, você vai pintar de vermelho também. Faça assim. Escolha cores, nem usa vermelho, escolha cores claras, né? Amarelo, verde claro, azul claro, laranja, cores que você vai poder enxergar esses números. Pronto! E aí, agora vamos para os jogos de trilha, lá da página 175. Bem, nos jogos de tabuleiro, desses que tem trilha, a gente vai estar sempre somando. Joga os 2 dados, eu preciso andar quantas casas, aí você vai somar. Vamos fazer isso? Olha só, Felipe está realizando um jogo desse tipo. O peão dele está na casa 23. Tá aqui, 23. Ele jogou 2 dados numerados de 1 a 6. Cada um. No lançamento, ele obteve os números 5 e 6. Bom, ele somou esses números 5 e 6. Ele foi lá e somou, o resultado foi 11. Então, ele deve mover o peão 11 casas para frente. Ele pode ir contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Chato, né? Sabe o que ele pode fazer para ir mais rápido? Ele pode. 23, ele estava na casa 23, mais 11 vai dar quanto? 34? Então, ele vai lá para casa, ele vai pula direto lá para casa 34. Então, foi isso que ele fez. 23 mais 11, 34, ele pulou direto para casa 34, foi lá e colocou o peão dele. Muito mais fácil. Então, agora, você vai pegar o encarte, quer dizer, mais uma vez, você vai precisar de alguém para jogar com você. Então, você vai lá na página 329, você vai utilizar os dados da página 329, mas lá também tem um peão, você vai pegar esse peão. Se você estiver jogando com um colega, você vai utilizar o peão, você vai pintar de cor diferente do seu colega. Se você estiver jogando com outra pessoa da sua casa, ele não tem o livro, logo não vai ter aquele peão, então você, aquele, né, o hexágono, então você vai utilizar, vai recortar algum aí na sua casa e para ser o peão do seu adversário. Então você vai jogar disputa par ou ímpar, tem que ler todas as regras aqui nessa sequência. Os jogos são cheios de regra, tem que ter paciência para ler as regras. Você vai jogar o seu disputar par ou ímpar para ver quem joga primeiro, vai jogar os dados, faz a soma, percorre as casas e na casa que você parar, você tem que resolver a soma e resolver essa soma de forma correta.
Se você não quiser fazer isso, você resolve todas as somas aqui, se você não for jogar. Mas joga que é muito mais divertido. Então, fica esse exercício para você fazer aí. Agora, vamos lá para o próximo. Camila está brincando com um jogo em que deve mover uma peça sobre uma trilha numerada. Aqui está a trilha que a Camila deve mover a peça. Essa trilha segue uma linha como se fosse uma reta numerada. Olha, 18, 19 e 20 é uma reta numerada. Em cada rodada, ela deve girar uma roleta com números e mover sua peça conforme a quantidade de casas indicadas no sorteio. Então, ela vai, roda a roleta, aí tem uma onde a roleta para, aquele valor, ela vai mover a sua peça, as suas casas. Veja em cada item qual será o movimento de Camila, anotando a casa em que a peça ficará após essa movimentação. Ótimo! Então, olha o seguinte, a peça está sobre o número 17, lá, ó, 17. E Camila sorteou o número 14. Então, o que você vai fazer? 17 mais 14 vai dar quanto? Soma e movimenta. Se ela parar em recuar uma casa ou avançar uma casa, você tem que fazer isso. Obedece esse comando. No final dessa movimentação, a peça ficará na qual casa? Faça com todos os exercícios. Agora, mais exercícios propostos. Paulo está participando de uma gincana na sua escola. No chão foi criado um grande tabuleiro com uma adição ou resultado em cada quadrado. Ele deve efetuar a adição e seguir para casa com o resultado correspondente. Depois deve seguir a direção indicada pela seta. Risca o caminho correto que Paulo deve percorrer. Lembre-se de realizar todos os cálculos indicados. Então, a primeira coisa, você vai resolver todas essas adições. Resolva todas as adições. Pense, apesar do pezinho do Paulo estar aqui, pense na possibilidade do Paulo sair dessa primeira casa. Vai ficar mais divertido. Depois, no próximo exercício, você, há 6 cartões, aqui tem 6 cartões, cada um está relacionado a uma letra do alfabeto. Você deve realizar as operações, então você vai realizar todas essas operações indicadas e depois coloque os resultados em ordem crescente. Você vai colocar esses resultados em ordem crescente. Embaixo dos resultados, você vai colocar a letra correspondente. No resultado que deu aqui, né, ele vai estar em ordem crescente. Aí você vai colocar a letra correspondente ao resultado aqui embaixo. Vai formar uma palavra. Descubra que palavra é essa. Esse nome é muito importante na sua vida. É de algo muito importante na sua vida para o seu crescimento. Ótimo, terminamos. Então, o que eu anotei para você fazer, tentar trabalhar mais sozinho, assim, procurando a sua autonomia, né, os exercícios propostos e também o joguinho lá da página 176 e 177 para você fazer. Seja o orientador, né, desse jogo. Ótimo, terminamos, depois de muita conta e essas brincadeiras. Então, brinque e sempre treine a adição. Escolha brincadeiras que você tem que treinar a adição. Beijo grande.